Olá, Renata, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, uma honra, um prazer estar aqui com você e com os telespectadores do Ressoar. E nós vamos estar aqui nos próximos domingos falando de saúde mental. Não perca! Então seja muito bem-vindo nesses próximos programas e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje nós vamos abrir essa série falando sobre ansiedade. Por que eu escolhi falar primeiramente sobre ansiedade e síndrome do pânico? Gente, esse é o problema principal hoje do ser humano em relação à saúde mental. Por isso que resolvi falar sobre isso. Tem um dado científico muito sério e muito triste que representa o nosso país nesse momento. Somos o país mais ansioso do mundo. São quase 10 milhões de brasileiros sofrendo de ansiedade e todas as suas repercussões. Primeiramente, a ansiedade é um fenômeno normal. Não lute contra ela, não queira eliminá-la da sua vida. E ela existe para ser um fenômeno de reação diante de um estímulo perigoso. É ela que te faz aumentar o seu rendimento, a sua frequência cardíaca para lutar ou fugir. Vou te dar um exemplo. Você está dentro da sua casa num domingo à noite e você ouve um barulho na porta. Nesse exato momento, a sua frequência cardíaca se eleva, a sua frequência respiratória se eleva, as suas pupilas se dilatam e você se prepara ou para brigar com o bandido ou para correr. Isso é uma reação de ansiedade. Então, a ansiedade normal, ela foi feita para ser uma reação diante de um estímulo. Acontece alguma coisa, eu fico ansioso. Você vai ter uma prova, você vai ficar ansioso. Mas essa ansiedade, ela é num nível adequado para te preparar para aquela atividade. Então, nós temos um nível ideal de ansiedade. É esse nível que você tem que chegar numa prova, é que você tem que chegar no seu trabalho, é que você tem que chegar numa reunião, que é um nível que te prepara para o enfrentamento da situação, ok? Tanto uma ansiedade baixa quanto alta são problemáticas. Doutor Pablo, e quando é que ela vai se tornar patológica? Quando essa reação, ao invés de ser momentânea e em razão de algum estímulo, passa a ser contínua. Todos os dias, todas as horas. Não há mais o estímulo e você está ansioso. Por que acontece isso? Porque no cérebro há um circuito que é responsável pela ativação da sua ansiedade mediante um estímulo. Você lembra daquele bandido que estava entrando na sua casa? É essa região que vai ser ativada. É ela que vai aumentar sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória. É ela que vai te preparar para correr. O que acontece na patologia? Esse circuito está ativado o tempo todo. Porque quando o bandido, ou quando você vai lá e vê que não é bandido, esse circuito desativa. E você relaxa e volta a jantar. O ansioso, ou quem sofre de transtorno de ansiedade, tem esse circuito ativado o tempo todo. Você acorda e ele ativa. E passa o dia ativado. Doutor, me ajuda. O meu coração está assim todos os dias. E aí eu pergunto, tem alguma razão de você estar assim? Não, doutor. É o seu circuito ativado. E o que é o síndrome do pânico, doutor Pablo? O pânico nada mais é do que uma crise de ansiedade extremamente elevada. Você está no sofá, assistindo televisão, e ele dispara. Você tem uma crise de ansiedade naquele momento. Você morre daquilo? Não. Mas a angústia é tamanha que você acha que você vai morrer. Então a primeira coisa que você tem que saber para quem sofre de síndrome do pânico, que aquilo ali é uma crise de ansiedade que o seu cérebro está disparado. Quando você procura uma ajuda, e aí agora nós vamos falar sobre isso, o medicamento, por exemplo, é para estabilizar esse circuito. Agora vocês entenderam o que um remédio psiquiátrico faz? Ele regula esse circuito, tanto naquela ansiedade contínua, nós chamamos isso de transtorno de ansiedade generalizada, e o outro é o pânico. Quando você tem a crise aguda de ansiedade. Tanto este caso quanto este caso, o medicamento psiquiátrico estabiliza esse circuito. Doutor, a única forma de tratar isso então é com medicamento? Não. E aí eu vou falar primeiro da prevenção.
Porque eu quero que você não precise ir lá no consultório psiquiátrico. A primeira coisa que eu quero é que você não adoeça. Então vamos falar um pouquinho de prevenção? A ansiedade é falar de estilo de vida. Você precisa entender que esse circuito, ele responde a tudo que você está fazendo ao longo do dia. Como é que está a sua vida? Muito estresse? Você tem dificuldade de gerenciar esse dia a dia? Vamos fazer uma terapia para a gente aprender a lidar com os problemas? Como é que está a sua qualidade de vida? Seu sono? Como é que está seu nível de atividade física? O que você está comendo? O que você está colocando para dentro de si? Na sua boca, nos seus olhos, nos seus ouvidos. Você é daqueles que está sofrendo a infotoxicidade? Passa o dia inteiro nas redes sociais com um monte de informação? Isso é tóxico. Isso gera ansiedade. Isso dispara o teu circuito o tempo inteiro. Prevenção é isso. Estilo de vida. Você precisa entender que se alimentar bem é controlar o seu humor. A meditação é fantástico, a yoga, a atividade física. Quanto mais você se cuida, mais longe você está de um consultório psiquiátrico. Por que os consultórios psiquiátricos estão lotados, gente? Porque nós estamos vivendo muito mal. Nós somos uma das sociedades mais sedentárias do mundo. Nós somos um dos países que tem o maior índice de obesidade do mundo. Nós somos um dos países mais estressados do mundo. E aí vocês começam a entender a relação entre uma coisa e outra. Por último, doutor, eu já estou doente. O que eu faço? Você precisa de ajuda psicológica para tratar as causas da sua ansiedade. Todo mundo que tem pânico, eu pergunto assim, qual é o nome do seu pânico? O que está por trás disso tudo que está causando na sua vida? Isso é num consultório terapêutico que nós vamos nos encontrar, ok? O psiquiatra é muito importante no momento em que você já está doente. E estilo de vida? Uma coisa é prevenir, outra coisa é tratar, mas você vai precisar de ajuda, tá bom? Então não perca, no próximo domingo, estaremos junto aqui falando sobre depressão. Você não pode perder. Um grande abraço e te encontro.